Oi, eu sou o Henrique, pastor da Igreja Batista Memorial em Ervalha. Eu queria pensar com você sobre lutarmos juntos. Paulo, ele está escrevendo uma carta aos Filipenses, e nós temos visto ela esses dias, e nessa carta, que foi escrita numa situação triste, Paulo está convocando os irmãos à alegria constantemente. E por que ele está fazendo isso? Porque de fato existe alegria em Cristo, apesar das situações. E no final do primeiro capítulo, mais especificamente no versículo 27, ele está fazendo um apelo aos irmãos, ainda que seja inicialmente na sua carta, ele já quer fazer um apelo, e é o apelo que eu quero fazer a vocês hoje também. Vamos ler? Filipenses 1, 27 diz o seguinte: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Viver de modo digno, às vezes pode ser confundido, porque viver de modo digno do Evangelho ou da fé evangélica é exatamente não se apoiar naquilo que não devemos. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo veio resgatar pecadores. Cristo veio para libertar do império das trevas aqueles que estavam perdidos. Ele veio salvar pecadores, porque houve um afastamento entre Deus e os homens quando Adão pecou no Éden, e isso se estendeu, esse pecado se estendeu a todos. Então, Deus ele veio refazer o caminho, ele veio então unir novamente os seus filhos a ele. E esses filhos são redimidos por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, quando Paulo está fazendo esse apelo para que eles vivam de modo digno do Evangelho, ele está fazendo uma alusão a viver como um cidadão, pensando que o cristão ele não pertence a esse mundo, mas ele pertence à pátria celestial. E existe um modo de vida, então, que parte disso. Existe uma confusão nos nossos dias muito comum, fruto de outras ideias religiosas que estão muito distantes da Bíblia, de que a salvação é fruto das obras de caridade, obras de amor, obras de sei lá o quê. E é exatamente o oposto disso. As boas obras, elas só surgem a partir da salvação. Toda obra feita fora de Cristo ou fora da salvação, ela não tem valor nenhum para Deus. Mas a obra de Cristo na cruz habilitou todos aqueles que são salvos, ou seja, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se entregam a Cristo em fé. Esses sim, eles são salvos e podem então realizar boas obras como consequência dessa salvação que foi recebida. Então, viver de modo digno do Evangelho não é só obedecer um conjunto de regras, não é fazer e acontecer de determinada forma, mas é muito além disso. E Paulo vai enfatizar um aspecto especial de defender a fé do Evangelho, ou a fé nessa boa notícia de que Cristo veio salvar pecadores. É o aspecto da unidade. A igreja ela pode ser percebida de duas formas, a igreja universal e a igreja local. A igreja universal é a igreja de todos os salvos, de todos os tempos, de todos os lugares. Então, essa é a igreja do Senhor. Ela está sendo levantada desde o começo da história para se encontrar com Deus, para estar com Deus eternamente. Mas existe um aspecto local da igreja. A carta aos Filipenses está sendo escrita à igreja que estava em Filipos. Paulo não está escrevendo uma carta para a nação, para a cidade de Filipos, mas para os crentes que estavam ali, os crentes que formavam uma igreja. Então, esse aspecto local da igreja precisa ser defendido. Ele está dizendo para que a igreja viva de modo digno do Evangelho, lutando firmes em um só espírito, como em uma só alma. Então, a unidade da igreja é o modo digno do Evangelho de se viver
dentro da igreja, entre os irmãos. Quando existe divisão, quando existe falta de amor, quando existe inimizade na igreja, o que se perde é a luta real pelo evangelho. Se perde a autoridade para fazer o que se tem que fazer acerca daquilo que agrada a Deus. Eu lembro de um pastor, na verdade eu lembro de um episódio acerca de um pastor, de uma ovelha que disse o seguinte: olha, eu convivo há tanto tempo com esse pastor, e para não dizer que eu nunca o vi pecar, eu lembro que uma vez ele não deu seta. Isso foi muito marcante para mim, porque mostrou a integridade do pastor, né? Nós nos conhecíamos, nós conversávamos, e eu sabia que ele tinha outros pecados, que ele confessava, ele tratava, e ele era de fato um homem íntegro, mas essa integridade, ela transparecia em sua vida. E isso deve acontecer na vida de todo cristão. Mas além disso, a integridade também ela tem que ser percebida no corpo de Cristo, que é a igreja expressa localmente. Então, o desafio que eu tenho para você hoje é para que você, cristão, você possa jogar fora, deixar de lado todo tipo de inimizade, todo tipo de discórdia, todo tipo de diferença que exista entre você e um irmão, para que a unidade seja preservada, que o fio central do evangelho, que é a unidade de homens pecadores com Deus Santo por meio de Jesus Cristo, que lavou os pecados dele, seja preservada no meio da igreja, que é o corpo de Cristo, e precisa ser preservada por meio da santificação mútua e por meio da unidade. Não existe pregação do evangelho ou não existe boa marca de integridade na igreja quando existe diferença e quando existe divisão. É a unidade da igreja que vai anunciar com propriedade a unidade existente entre Deus e os homens. Por isso que Paulo diz que eles estejam unidos em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Então eu quero te desafiar a que nada te impeça, sabe, a estar unido na comunidade. Sejam as ofensas que você comete ou as ofensas que você sofre, né? E isso não significa colocar uma pedra por cima. Quer dizer ir lá e usar o poder do Evangelho. O poder do Evangelho está no arrependimento, na confissão e então no lavar regenerador do Espírito Santo, né? No lavar regenerador do sangue de Cristo. Isso nós podemos usar uns com os outros, nós podemos usar entre os irmãos, né? O cidadão exemplar do reino de Deus é aquele que vive em paz e união com os seus irmãos na fé. E esse é o nosso desafio, para que nós possamos lutar juntos pela fé do Evangelho. Um grande abraço, que Deus te abençoe.